Olá, boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar agora a nossa terceira mesa redonda do nosso terceiro dia de encontro no SENESD, que é o Seminário Nacional de Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental. Eu sou a professora Fernanda Alcântara, estou lotada no campus de Governador Valadares, da UFJF, e coordeno atualmente o programa Ambiente, que é um programa formado por vários projetos de extensão e que atua dando assessoria jurídica e formação em economia solidária para empreendimentos, associações cooperativas de catadores e também de assentados em assentamentos rurais aqui do entorno. Os catadores a gente atende Zona da Mata Mineira e também o Vale do Rio Doce. Bom, hoje a gente tem a honra de falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento sustentável com professores que atuam na área e que podem colaborar para que a gente pense esses recursos, tanto as fontes quanto como nós teremos na nossa mesa redonda na sequência, quanto a destinação, né? Quando a gente vai falar sobre os modelos de disposição de resíduos. E a gente também tem o prazer de conhecer um pouco mais os projetos aqui do campus ou do entorno, como o do próprio Instituto Federal, aqui de Governador Valadares. Por isso, essa nossa comunicação, às vezes apenas em eventos, né, professor André, professor Valcimar, a gente não tem no cotidiano tanta oportunidade para trocar informações, possibilidades, né, conhecimento. Esse encontro anual e vários outros nos permitem isso, né? Que a gente possa fazer uma reflexão sobre como os nossos projetos, esses projetos que englobam, às vezes, públicos diferentes, eles se tocam e eles podem trazer um conteúdo essencial para o desenvolvimento, né, dessas atividades. E aí, uma coisa que eu queria destacar logo de início é que quando a gente trabalha tanto com os agricultores, professor André, quanto com os catadores, uma das indicações que a gente faz logo de imediato é que eles procurem um engenheiro para verificar a possibilidade de instalar energia fotovoltaica. Então, é uma das questões que a gente vai colocar para o senhor é se realmente estamos agindo corretamente ou se não, porque essas usinas de triagem e compostagem, elas pagam contas altíssimas, né, de energia, ainda mais agora, no período atual, né? E a gente entende que não adianta a gente tratar de resíduo reciclagem sem tratar de logística reversa, economia de água, né, reuso de água, construções minimamente sustentáveis, né, energia fotovoltaica. Então, uma série de situações aí que compõem o que a gente pode pensar como desenvolvimento sustentável. Eu vou acompanhá-los como mediadora da mesa, porque tivemos um problema, né, com o Cassandra, ele não vai poder estar, então acompanharei tanto essa quanto a próxima mesa, e vocês terão de 15 a 20 minutos para apresentar, não tem problema se passarem um pouco esse tempo, fiquem à vontade. Depois a gente vai abrir para questionamentos, né? E vamos ter uma conversa aqui que eu imagino que vai ser bastante produtiva. Passo a palavra, então, para o professor André e vou desligar a minha câmera e o meu áudio para que não ocorra interrupções, né? E que o senhor possa fazer a sua apresentação com tranquilidade, sabendo que nós temos problemas com a internet, né? Se isso acontecer, não se preocupem, aí eu peço para que tanto o professor André quanto o professor Valcimar retornem, né? Como puderem. E se acontecer comigo, também eu peço às alunas e os demais professores que estão como ouvintes que possam socorrer a mesa aqui. Obrigada, professor André, por ter aceitado o convite. Obrigado, professor Valcimar. Fique à vontade, passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Fernando, muito obrigado pelo convite. Prazer aí, Valcimar, e o pessoal que está nos ouvindo. Bom, eu sou coordenador do Laboratório Solar Fotovoltaico, e aí a ideia aqui é falar um pouco sobre a microgeração solar fotovoltaica e também um pouco sobre o projeto de extensão que a gente tem no campus Juiz de Fora, que é um curso de microgeração solar fotovoltaica, que se a gente pegar no MEC, ele é classificado como um curso de formação inicial e continuada de trabalhadores. Esse curso, a gente está oferecendo ele para pessoas que já tenham algum conhecimento na área de eletricidade, melhor dizendo.
Bom, quais são as motivações para essa apresentação, vamos dizer o seguinte? Bom, a gente trabalha muito com a parte de condicionamento de energia, então a parte da recepção da luz solar e fazer o aproveitamento dessa eletricidade. Isso está envolvido todo esse processo de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, tem uma frase que eu gosto muito, que é suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Então, a gente contextualiza nisso em 3 elementos básicos: social, ambiental e econômico. Ele não se resume apenas ao aspecto ambiental, eu ainda tenho um aspecto econômico que é muito importante, que é que esse empreendimento em solar fotovoltaico ele dê algum retorno financeiro e, além disso, se traduza em empregos, melhora de qualidade de vida, uma série de benefícios sociais também. Nesse último tópico, que é o ensino e aprendizagem, eu gosto muito dessa frase aqui: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. E esses 3 pilares aqui, eles são muito interessantes, porque eles ajudam demais os nossos alunos que ministram o curso. Não sou eu que ministro o curso de microgeração solar fotovoltaica, são alunos dos cursos de engenharia que estão lá na universidade, que ministram esse curso. E hoje a gente está abrindo, inclusive, para outros cursos que queiram participar com a gente desse tipo de proposta. Bom, mas vamos conversar um pouco sobre a energia. Tem essa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa frase ela é interessante porque realmente o que a gente faz com a energia é uma transformação de energia. Então, se eu pegar, a gente tem uma economia ainda muito baseada em petróleo. Então, essa energia baseada em petróleo, eu posso processar ela, vou transformar em combustível, e isso eu posso usar ela aqui para a locomoção. Então, eu transformo ela em energia mecânica. Eu também tenho outras opções, que é transformar essa energia que vem aqui do petróleo, eu processo também essa energia, mas só que numa usina termoelétrica, e produzo eletricidade. E aí eu posso usar em veículos, aí já são veículos elétricos, e na indústria, em casas, residências. Então, as minhas fontes de energia, eu consigo processar elas para trabalhos úteis, ou mesmo para outras formas de energia, que é produzir, às vezes, calor diretamente. Então, eu posso ter a eólica e processar ela para ela se transformar em eletricidade também. Então, eu fiz aqui um resumo, esse quadro de resumo de informações de energia. Eu vou tentar aumentar aqui a visualização. Vamos lá. Então, eu tenho aqui as várias formas de energia. Nesses quadrinhos aqui são as fontes de energia. Nesse tipo de quadro aqui eu tenho as usinas. E esses quadros aqui são equipamentos que eu utilizo para processar essa energia. Então, se a gente pensar ali que a gente estava vendo, que era a parte do petróleo. Bom, o petróleo, eu posso processar esse petróleo, gerar o quê? Gerar gasolina com motor de combustão, eu crio a minha energia mecânica. Ou eu posso aproveitar ele numa caldeira, produzir energia térmica dentro de uma
termoelétrica, associada a uma máquina a vapor, produz energia mecânica. Essa energia mecânica aciona um gerador elétrico, esse gerador elétrico transforma em eletricidade. Essa eletricidade eu posso utilizar ela aqui na minha máquina elétrica, mas ela vai funcionar aqui como motor, não mais como gerador. E aí eu vou o quê? Eu vou poder produzir movimento. Então eu tenho o quê? Eu tenho transformações de energia. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: olha, o que disso é sustentável? Bom, para falar o que é sustentável aqui, eu tenho que recorrer àquele conceito antigo ali, que é o quê? Vai estar disponível na geração futura, nas próximas gerações. Então, se eu pegar o petróleo, bom, o petróleo, o que eu faço? Bom, o petróleo eu extraio ele do solo e queimo ele. Ele não vai voltar para o solo em um período curto para a próxima geração. Ele não tem essa característica. Portanto, o petróleo, a gente fala que não é sustentável por causa disso. O tempo que a gente vai morrer até a gente se transformar em petróleo de novo, bom, demora muito tempo. Então é algo que a gente diz que não é sustentável. Já se eu pego esse petróleo, ao invés de usar diesel e transformar ele em diesel, eu vou fazer o seguinte: não, eu não vou usar petróleo, vou usar uma biomassa. Se eu pegar a biomassa, eu também produzo energia química. O etanol é um bom exemplo. Vou utilizar no mesmo motor de combustão para produzir energia mecânica, que é o carro em movimento. Bom, mas eu estou gerando poluição, não é? Não deixo de gerar poluição. Não deixo de gerar poluição, mas é sustentável? Sim, é sustentável. Por quê? Porque ele fecha um ciclo, ele fecha o círculo do carbono. Aquele carbono que eu peguei do petróleo, que estava enterrado, queimei ele no meu motor de combustão e gerei energia mecânica. Se eu utilizar a biomassa, eu vou continuar queimando, vou continuar produzindo fumaça, vou jogar esse carbono na atmosfera, mas ele fecha o ciclo quando eu planto de novo. E aí esse carbono que foi para a atmosfera, ele se reverte. Por isso que eu digo que é algo sustentável. Então a nossa procura é sempre o quê? Algo que seja sustentável. Por quê? Porque a gente não quer o quê? Prejudicar as próximas gerações. Então, hoje está muito em voga esse uso da energia de forma sustentável. E a energia elétrica ocupa um papel principal nessa questão. A minha energia solar, eu consigo, através dela, ela origina quase todos os tipos de energia, se eu for pensar. Bom, porque para a planta crescer, para transformar na energia química que eu vou ter a biomassa, eu preciso da energia solar, porque a planta precisa fazer fotossíntese. Essa energia solar é a mesma energia que vai produzir energia térmica. Então, eu posso aproveitar ela para produzir aquecimento. É exatamente essa a diferença de temperatura que vai me gerar o quê? Bom, vai me gerar aqui a energia eólica, que vai dar diferenças de pressão, que vai formar o vento, e também eu vou ter o quê? Essa diferença vai me causar diferenças de temperatura, também vão causar correntes nos mares. E aí eu posso fazer o aproveitamento. Bom, enquanto a humanidade ficou ali trabalhando com roda d'água e moinhos, bom, era um método de produção que não tinha grande impacto ambiental. O impacto é muito pequeno. Agora, quando a gente começou a utilizar essas formas de energia, elas produzem um maior impacto. Mesmo as fontes que a gente está falando aqui, como a solar. Nota que a solar, ela primeiro vira iluminação, e aí no meu painel solar fotovoltaico,
ela vai se converter diretamente em eletricidade. Mas nota, eu estou falando que é sustentável, mas eu tenho aqui um equipamento que é o painel solar fotovoltaico. E aí a pergunta que cabe é: o painel solar fotovoltaico é sustentável? Bom, e aí utiliza-se um índice hoje em dia para saber o quê? Quanto de energia eu gastei para produzir o meu painel solar fotovoltaico. Hoje está em termos de 2 anos dele produzindo energia para ele dar o tanto de energia que eu gastei para produzir. Portanto, eu posso dizer sim que é algo sustentável. Então, aqui eu tenho aqui uma representação das formas de aproveitamento da minha energia solar. Bom, eu tenho aqui uma ilustração que é o solar térmico. No solar térmico aqui, nota, eu utilizo a luz solar que está chegando aqui para produzir o quê? Calor. Eu produzo calor. Esse calor eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar para tomar banho. Indiretamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou eliminando o que eu precisaria de eletricidade num chuveiro elétrico. Então, o solar térmico, ele é, digamos assim, um excelente investimento para quem quer começar com a parte solar. Bom, isso daqui a gente está falando de residências. Eu posso ter usinas solares. Bom, usinas solares a gente pode falar de usinas solares térmicas. Aqui a gente tem espelhos refletores. Esses espelhos refletores aqui, que são parabólicos, aqui, eles concentram a luz solar num único ponto aqui. Em geral, é sal fundido que a gente tem ali dentro. Então, eu produzo energia térmica. Essa energia térmica, através de um trocador de calor, eu vou utilizar ela no trocador de calor para acionar o quê? Uma máquina a vapor que vai me produzir eletricidade. Isso pode ser nessa montagem parabólica ou pode ser nesse gráfico, melhor, nesta figura à direita superior ali, que eu vejo vários painéis. Quer dizer que ele é totalmente ambientalmente amigável a essa tecnologia? Não, não é totalmente. Às vezes passa pássaro ali, eles são torrados. Então eu tenho problemas, mas os problemas que esse tipo de tecnologia gera é muito menor do que se eu comparar com outras formas de energia. Ou seja, elas são energias o quê? Sustentáveis. E na parte inferior aqui do canto direito, a gente tem aqui o painel solar fotovoltaico. O painel solar fotovoltaico eu já consigo produzir eletricidade diretamente a partir da luz solar ali, sem ter que transformar em outro tipo de energia. Mas ela me exige que eu faça algo que eu chamo de condicionamento. Então, se a gente for olhar esse aproveitamento solar fotovoltaico, a gente vai ver o seguinte: bom, eu tenho a luz do sol, ela chega num coletor solar que vai o quê? Produzir o calor aqui que vai ser armazenado num tanque aqui que eu chamo em geral de boiler. Essa energia é uma energia térmica e é ela que vai me permitir deixar de consumir eletricidade que eu consumiria da minha rede. Esse tipo de investimento é um investimento muito interessante, porque o prazo de retorno dele tende a ser menor, inclusive que o solar fotovoltaico. Já se eu olhar aqui a minha energia solar fotovoltaica, aí eu estou falando agora de usinas, aí eu posso utilizar aqui um espelho, esse espelho reflete para uma torre, ou pode ser aquela forma parabólica ali que eu não preciso refletir para uma torre, e aí eu vou ter uma máquina a vapor racionando um gerador elétrico que eu vou gerar energia elétrica. De outra maneira, eu posso ter a minha energia solar batendo sobre o meu painel solar
esse painel solar gera uma tensão CC, como se fosse uma bateria, que eu vou passar aqui por um dispositivo chamado inversor. Esse inversor é ele que vai pegar a energia, que é CC, e vai transformar em CA e jogar para a minha rede elétrica. Isso a gente pode falar que eu consigo fazer tanto para residências, quanto fazer usinas solares fotovoltaicas. Então, da parte de aproveitamento da energia solar, a gente tem essas três formas principais aqui, comerciais atualmente. Então, se eu for hoje investir na minha residência, se eu for construir uma residência, eu certamente vou aqui, a primeira opção é o solar térmico para aquecer a água, porque o grande problema que a gente tem nas residências é o chuveiro elétrico. E aí, para complementar isso, se eu tiver dinheiro, eu vou investir no solar fotovoltaico. Muito bem. Então, vamos conversar um pouco sobre o Laboratório Solar Fotovoltaico da UFJF. Esse laboratório está associado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Esse laboratório foi construído começou a ser construído em 2001, com o edital da CTI Infra, da FINEP. É um laboratório cuja capacidade é de 30 kW de pico, só que a gente injeta na rede elétrica da universidade apenas 15 kW de pico. O que acontece com o restante da energia? A gente utiliza para pesquisa. Então, esses 3 kW são produzidos a partir de 3 inversores monofásicos de 5 kW cada um. O total de energia que a gente produziu desde julho de 2011, então eu tenho aqui um gráfico aqui embaixo que mostra a quantidade de energia produzida ao longo dos anos. Se eu fizer o somatório dessas energias que eu estou mostrando nesse gráfico aqui embaixo, eu vou chegar à quantidade de aproximadamente 183 megawatt-horas. Isso, se eu tivesse utilizando uma fonte de combustível poluente, eu teria produzido 128 toneladas de CO2. Se eu fosse usar uma fonte, por exemplo, se fosse usar carvão para produzir essa energia toda aqui, os 183 megawatt-hora. Bom, e aí a gente chega no curso de microgeração solar fotovoltaica. Eu assumi o laboratório, foi em 2009, quando eu me tornei professor da universidade, e aí a gente começou a produzir energia em 2011. Antes o laboratório só funcionava simplesmente como um laboratório para fazer experimentos, e aí agora ele funciona também como uma usina. Então, de 2012 a 2014, a gente teve um projeto que a gente fazia visitas técnicas ao laboratório. Então, o laboratório atraía pessoas querendo conhecer a tecnologia, e aí a gente fazia visitas técnicas, inclusive, de escolas. Então, só que a gente começou a receber muita gente interessada, querendo investir, querendo aprender a como fazer. E aí a gente observou que os cursos que haviam na época eram cursos muito caros, e aí a gente resolveu ofertar o curso presencial entre 2015 e 2017. O público-alvo para a gente são pessoas em condição de vulnerabilidade financeira, e ele começou a ser ofertado como um curso remoto a partir de 2020. Em 2021, a gente passou a reservar 30% das vagas para o público feminino. Isso por quê? Porque a gente observou dentro das estatísticas do nosso canal do YouTube, a gente, na realidade, acabou
O curso, que era um curso presencial, ele virou um curso remoto por causa da pandemia, e aí a gente começou a gravar os vídeos e disponibilizar os vídeos, além de ofertar o curso remotamente. Então, os vídeos hoje em dia estão todos abertos, você consegue acessar no YouTube. Então, a gente tem aqui 126 mil inscrições desde que a gente começou a disponibilizar isso daqui em 23 de agosto. Então, essa é a forma. O perfil do nossos inscritos, a gente tem obtido sucesso. Em geral, a procura, quando a gente começou a ofertar ele de forma remota, esses cursos passaram a ter uma grande demanda nacional. Antigamente, a demanda era regional. Então, hoje, em 2020, a gente teve 736 candidatos, e aí a gente selecionou 75 candidatos. Então, se eu observar aqui, eu estou atingindo o público que eu gostaria de atingir, que são pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje o curso está passando por uma reestruturação, então a gente ainda quer qualificar pessoas que já têm algum conhecimento na área de eletricidade, então a gente não está falando de pessoa que tem uma formação técnica necessariamente, mas alguém que já tem uma noção para saber como conectar lá os painéis. Esse curso agora ele vai ter uma duração de 40 horas, e aí ao longo desses estudos, a gente espera que a pessoa aprenda sobre a viabilidade técnico-financeira, associando o perfil desse cliente aí para a aplicação que a gente gostaria que ele fizesse. Então, o que a gente exige para o aluno ter um certificado é que ele, na realidade, ele faça um projeto no final do sistema. Então, se eu fizer aqui hoje o que é o curso, como que ele vem tá estruturado, a gente começa com uma parte que é para reconhecer os componentes do meu microgerador solar fotovoltaico, compreender as normas e regulamentos, que também é importante, porque ele pode compartilhar essa produção de energia com outros clientes ou com outra instalação, isso também é permitido na norma. Ele aprende também a dimensionar os elementos do sistema para que esse sistema produza o quê? Ele produza realmente recursos, de tal forma que ele seja muito mais competitivo do que eu investir, por exemplo, numa caderneta de poupança, renda fixa, ou comprar um imóvel e colocar ele para alugar. Então, hoje o tempo típico de retorno é em torno de 6 a 8 anos, em geral, que a gente tem. E a última parte é ele compreender como executar a instalação e fazer o comissionamento dessa instalação. Aqui são alguns detalhes que eu posso citar depois, que eu já estou ultrapassando o meu tempo aqui. Então, depois eu posso trabalhar sobre essa parte aqui do curso. Em termos de perspectivas futuras, a gente está desdobrando esse curso de microgeração solar fotovoltaica em um outro curso, que é um curso da parte de eletricidade. Então, para pessoas que não têm, querem executar serviços, prestar serviços com eletricidade, a gente quer dar um treinamento também. E o outro, que é a parte que a gente já vem trabalhando também com uma equipe de competição, que é a parte de veículos elétricos. Em termos de pesquisa, hoje eu estou trabalhando numa parte que é de uma micro-rede elétrica, depois eu posso comentar sobre isso, e fonte para acelerador de partículas, que aí a gente trabalha junto com o pessoal do CNPEM, que é o projeto do Sirius, que é um acelerador de partículas que está lá em Campinas. Em termos de ensino, hoje eu estou desenvolvendo um projeto de construção de um carro elétrico. Bom, agradeço a todos aí, peço desculpas por ter superado 5 minutos do meu tempo, né? E é isso, obrigado.
Obrigada, professor. Não tenho que pedir de desculpas, nós tivemos um desistente da mesa e aproveitamos muito bem o tempo. Eu estou aqui pensando no projeto que o senhor acaba de expor sobre ele, né, no Lab Solar, que a gente conheceu e por isso chegou até o seu trabalho, né, durante uma amostra de extensão, né, com um aluno que falava a respeito. Então, assim, essas trocas são importantes para a gente entender também que tipo de produção do conhecimento, difusão do conhecimento a universidade tem desenvolvido. Tem algumas questões, vamos abrir para o público agora se manifestar também, mas aí eu vou chamar o professor Valcimar para que ele possa fazer sua apresentação e aí ao final a gente faz a rodada de perguntas, pode ser? Perfeitamente. Então, tá, muito obrigada, professor André. Professor Valcimar, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo e tenha a palavra. Boa tarde, Fernanda. Sobre a apresentação, o pessoal vai colocar, eu devo colocar? Vai Tá. colocar agora. É Ok. a aluna Ana Luísa. Certo. Vai... Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite, né, para participar desse evento. Acho importante, né, até me coloquei como não muito adequado, né, mas vou tentar dar aqui minha contribuição. Foi muito boa a exposição do professor André, vou ter algumas perguntinhas também. E vou ser bem breve, né? Vou colocar algumas coisas que nós realizamos no nosso campus, né? Eu não sou especialista da área e vou dar um pulinho lá na parte da eficiência energética, sistemas fotovoltaicos também, mas o tema vai ser reuso e aproveitamento da água, né? Apareceu aqui o slide, eu tenho o controle dele aqui, ou como é que vai ser? Mais fácil você falar para a aluna, que é a Ana Luísa, e ela Sim. vai passando. Pode, inclusive, dizer para ela se é para passar na sequência ou se, enfim, Tá. do jeito que você... Não, eu vou dando comando de passa e ela vai passando no ritmo. Ótimo. Então, boa tarde a todos, né? Vou iniciar aqui a minha apresentação. Espero cumprir o tempo estipulado aí. E como eu já havia dito, né, a temática que eu vou falar é reuso e aproveitamento da água, e essa importância e os desafios e oportunidades dessa temática, né? Eu sou físico de formação, sou professor no Instituto Federal de Minas Gerais e atuo também na área de recursos energéticos, né, nas disciplinas do curso de Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental, que antes era uma disciplina mais voltada à física, a gente converteu para recursos energéticos. Atualmente sou doutorando na UFMG, em Engenharia Elétrica, na área de supercondutividade, e tenho tentado atuar junto com os colegas do campus nessa parte de sustentabilidade, sistemas fotovoltaicos, reuso da água, aproveitamento de água da chuva e algumas questões de eficiência energética. Pode passar, por favor. Então, como eu disse, né, sou lá do IFMG Campus Governador Valadares, e agradeço o convite do pessoal da UFJF, na pessoa da Fernanda. Já fizemos algumas parcerias de eventos, de mostras de cursos, né, eu acho isso importante. Na parte de eficiência energética, com o pessoal da engenharia, nós desenvolvemos um protótipo, né, de controle de ar-condicionado, foi um projeto de ensino, né, de protótipo interessante. E como eu disse, né, a minha formação, não sou especialista em recursos hídricos, então não vou colocar questões muito técnicas aqui, e esses professores aí são os especialistas, né, que já atuaram ou atuam no nosso campus e são dessa área específica de recursos hídricos. Pode passar, por favor. Então, questões para a gente refletir hoje, né? Qual o tamanho real da crise de escassez de água no Brasil e no mundo, né? O que ela reflete, né, em termos ambientais, em termos estruturais, né, de engenharia. Por que temos tanto conhecimento? É a pergunta que eu faço aos nossos colegas especialistas sempre, né? E tanto conhecimento já produzido e ainda não mudamos significativamente, né? Porque, infelizmente, algumas mudanças vieram. É a nossa forma de abordar o problema. E porque também temos tanto conhecimento de tecnologias e alternativas para mitigar a crise e ainda avançamos, né, tão pouco.
E por fim, né, como o reuso e o aproveitamento de água da chuva, né, alternativas que na realidade são antigas, podem ser alternativas importantes nessa crise atual, né, e grave. Pode passar, por favor. Então, na minha apresentação, né, a questão da água no Brasil e no mundo, o reuso e aproveitamento da água, algumas conceituações, uma breve explanação sobre as legislações pertinentes, né, ações governamentais até o momento, e alguns exemplos, né, de tecnologias tanto de reuso quanto de aproveitamento de água da chuva. E vou fechar, né, com as sinergias, né, quase que automática com as construções sustentáveis e a importância, né, da nossa conscientização, mudança de cultura e paradigmas e as oportunidades, né, que podem ser criadas a partir dessa mudança. Pode passar. Então, a questão da água no mundo, né, uma manchete aí de um estudo da Unesco, né, que mais recente, e da Organização Mundial de Saúde e Unicef em conjunto, do número de pessoas, né, que não têm acesso à água potável em casa, né, e mais precisamente, né, as pessoas também que não têm acesso a saneamento seguro, né, uma coisa está fortemente ligada à outra. Temos muita água, né, mas água salobra, né, água dos oceanos, e a água disponível, né, potável, né, para distribuição, ela está restrita aí aos lagos e rios e águas subterrâneas, né. Então, nós temos que pensar como equacionar a questão da disponibilidade natural do planeta com a demanda e com a questão socioeconômica que é tão importante. Pode passar, por favor. Então, no Brasil, o cenário também é complicado, né? Então, 100 milhões de pessoas, né, cerca de metade da nossa população, não tem, né, acesso a esgotamento sanitário. Isso vai, obviamente, afetar os nossos mananciais, né, de abastecimento. E 35 milhões não têm simplesmente acesso à água tratada, né? Esse dado aí é do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. E nós somos, né, um dos países aí com maior reserva de água doce, né? Isso é solução, é um pouco de vergonha também pelo que nós passamos, mas também é uma questão estratégica para o país, né? Então, a questão da água é uma necessidade premente, né, ser abordada tanto na questão da distribuição de água potável quanto da questão do saneamento e tratamento adequado dessas águas residuárias e esgoto sanitário. Pode avançar, por favor. Então, reuso e aproveitamento da água, né? Só para conceituar. Então, as soluções e alternativas que podem diminuir o estresse hídrico, né? É uma busca. Então, tanto o reuso quanto o aproveitamento de água atacam essa problemática. E mesmo que renováveis, os recursos hídricos de qualidade e portabilidade são escassos, a gente cai naquela coisa dos recursos naturais em geral, né? Demanda muito superior a atividade dos recursos, então nós acreditamos que a demanda seja infinita, mas os recursos, obviamente, são finitos, e já estão quase todos mapeados, né? Então, o reuso e o próprio aproveitamento de água da chuva pode diminuir o uso de águas potáveis, né, que é uma água nobre, então a gente pode utilizar esse tipo de água para atividades não tão nobres, né? A produção, né, acadêmica sobre água de reuso e aproveitamento de água devem ser estimuladas, apesar de já, né, como eu disse no início, existir bastante coisa, e infelizmente o trânsito entre a produção acadêmica e as tecnologias chegarem efetivamente ao mercado e às pessoas, que nós precisamos realmente repensar, inclusive na questão da legislação e o cumprimento delas, acima de tudo. Pode passar, por favor. Então, reuso, né? Primeiro exemplo de reuso, né, é o ciclo hidrológico, né, que a própria natureza faz esse caminho natural e nós, seres humanos, estamos mexendo nesse ciclo a partir da mexida que a gente faz, né, na natureza, né, principalmente em termos de floresta e o uso do solo, né, e também a própria qualidade da água nos mananciais, né. Então, o reuso não é algo novo, como eu disse, né, há registros aí desde a Grécia Antiga, e hoje a escassez que nós vivenciamos, né, no Brasil e no mundo só despertou maior atenção, maior importância a esse problema. Coloquei duas definições bibliográficas, né, de reuso, né, que
segundo o Lavrador Filho, já lá em 87, né? O aproveitamento de águas previamente utilizadas, ou seja, teve um primeiro uso, uma ou mais vezes em alguma atividade humana, para subir a necessidade de outros usos benéficos, né? Inclusive o original. Ou seja, pode voltar para o mesmo ponto de onde se originou essa água residuária. Metcalfe ed, em 91, né, define como o uso de água residuária tratada para diversas finalidades, tais como irrigação, limpeza, troca térmica, indústrias e até o consumo humano, que é o grande dilema na atualidade, né? Pode passar, por favor. Então, tecnologias do reuso, né? Isso depende muito, obviamente, do fim, da finalidade dessa água de reuso. Então, hoje já se pensa, né, em termos do Brasil, alguns projetos piloto para o reuso para água de consumo humano, né? Mas o reuso industrial já tem sido feito com mais facilidade, né? Então, a dissorção em carvão ativado, oxidação com ozônio, né? O ozônio é um poderoso aí bactericida, dióxido de cloro e peróxido de hidrogênio, substâncias conhecidas também. Separação por membranas, que é uma tecnologia importante. Nós temos um Centro Internacional de Reuso da Água no Brasil, na USP, né, que estuda esse tipo de tecnologia. Eletrólise reversa, né, a troca iônica, a destilação e a precipitação química. Podem passar, por favor. Então, características do reuso, né, opções de utilização, né, retorno ao próprio processo gerador da água residuária, né, uso em outro processo, né, então você tira de um processo, trata essa água, né, adequadamente até ela atingir a qualificação para esse uso e leva para esse processo. Limpeza é um uso bastante comum. Irrigação, né, aí tem a questão, assim como na saúde humana, a água para irrigação tem que levar em consideração as características, né, fisicoquímicas e biológicas que essa água tem. Piscicultura, a mesma coisa. Abastecimento de manancial, então nos Estados Unidos é muito comum esse uso para recarregar os mananciais, mas também depende da qualidade que a água de reuso atinge. Combate a incêndio, é um uso comum também. Descargas sanitárias, em alguns shoppings têm utilizado esse sistema. Trocas térmicas, bastante utilizado na indústria. E, último caso, consumo humano. Aí tem questões, né, da escassez hídrica que vários países estão passando. Vantagens: liberação, né, das fontes de água de boa qualidade, né, para abastecimento público, né, e outros usos mais prioritários, né. Possível redução de custos, mas aí tem a ver com o processo de tornar essa água de reuso adequada para o consumo final. Cuidados, né, como eu disse, parâmetros biológicos fisicoquímicos adequados da água de reuso e tecnologia de tratamento também adequada para chegar a esses parâmetros, né. E demanda concentrada ou distribuída e os custos, né. No caso, demanda concentrada, você tem sistemas, né, igual a indústria, é uma demanda concentrada. Agora, se eu pensar em termos de abastecimento da população, uma demanda distribuída e o problema é mais complexo, né, de se analisar. Próximo. Aproveitamento de água da chuva. Aqui, né, a água é chamada de água reciclada e na literatura tratada diferente de água de reuso, né, uma vez que ela está sendo coletada. Então, é uma tecnologia relativamente mais simples do que a água de reuso, porque a água pode, dependendo do sistema de coleta, vir menos contaminada, né? E tem sido utilizada, inclusive, como estratégia para seca em vários locais para o uso humano, né? Também pode ser utilizado para irrigação, limpeza, uso industrial, combate a incêndio, descarga em banheiros, alimentação de mananciais, né? E, como eu já disse, o consumo humano. É tão importante quanto o reuso, né? Porque você aproveita essa água que antes era descartada, né, nos sistemas de coleta de águas pluviais. Vem crescendo nos últimos anos, né, e principalmente por esse apelo de sustentabilidade, né, nas edificações. Mais simples do que o reuso das águas residuárias, né, no que diz respeito ao tratamento, isso vai depender do sistema de coleta que é feito. Alguns estudos têm sido feitos, inclusive, para redução de enchentes, mas não é um impacto comprovado, né? Mas tem sido feito estudos, né, desse outro lado positivo do aproveitamento de água da chuva. Próximo.
Aí a legislação, né, a NBR 15.527, ela aponta esses quatro itens, né, para o tratamento da água da chuva. Primeiro, o dispositivo de descarte de detritos, porque a água pode carregar detritos que está na superfície coletora, né, os telhados. Dispositivo de descarte de escoamento inicial, porque na primeira lavagem, primeiro 1 milímetro a 2 milímetros de chuva, ele carrega toda a sujeira, né, acumulada nos telhados, na superfície, então você tem que descartar essa água, né, para evitar contaminação maior no volume todo de água que vai ser coletado. Principalmente para uso humano, a filtragem e a cloração. Próximo. Então, características, né, do aproveitamento de água da chuva. Opções de utilização basicamente iguais à da água de reuso, né, com a característica de que a água geralmente tem uma necessidade de tratamento menor. Aproveitamento de fonte de água que não entraria no sistema de abastecimento, então você não está pegando a água que está no sistema de abastecimento ou que vai virar esgoto ou água residuária, né, uma água que não estaria, né, entrando nesse fluxo. Menos demanda dos mananciais de abastecimento, água de melhor qualidade, como eu já falei, então menos insumo químico e processos, né, que demandam energia para tratar, e sistema de baixo custo e manutenção, né, então isso reduz o custo com água. Cuidados também, parâmetros biológicos e físico-químicos adequados, principalmente para o consumo humano, e dimensionamento do sistema de captação e descarte do primeiro volume, igual eu já havia dito. Próximo. Então, legislações e ações governamentais. Então, não há, né, de fato, uma legislação específica, né, a nível nacional para isso, embora existam algumas iniciativas estaduais. O que mais existe são normas, né, que não têm o poder de lei, então isso é importante frisar, né, mas que são apontamentos. As legislações internacionais existem há mais tempo, porque o reuso existe há mais tempo lá fora, essa pegada, né, e podem ser o ponto de partida para o estabelecimento da legislação brasileira. Inclusive, tem um estudo, que é uma revisão nesse sentido do reuso da água, que eu coloquei nas referências e deixo aí para quem quiser se aprofundar. Nos trabalhos acadêmicos, né, clareamento das possibilidades e principalmente dos riscos de uso desse tipo de água. Não é porque a coisa vai economizar água que nós vamos fazer isso de forma indevida. Um exemplo seria o uso de esgoto na agricultura, né? Então a gente tem que pensar o impacto disso, inclusive na saúde humana, na contaminação do solo, na contaminação da plantação. Então, por isso a necessidade de regramento através de legislação e o estímulo governamental. Próximo. Entre as normatizações nacionais, um eu já citei, né, que é o caso do aproveitamento de água da chuva, a NBR 15.527, e com respeito ao reuso de água, uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, de 2005, que é a resolução número 54. Há uma tendência, né, para a criação da legislação e parâmetros para a utilização da água de reuso, né, mas ainda não foi concretizada essa legislação. E ela é importante, né, para regrar esse reuso, e não deve ser frágil a ponto de permitir o uso indiscriminado, como eu citei no slide anterior, né? A gente deve fazer uso do reuso da água e do aproveitamento, mas esse uso tem que ser pensado. Próximo. Então, vamos abordar aqui alguns exemplos, né, essa tecnologia de aplicações no uso comercial e residencial, onde você tem um sistema de aproveitamento de água da chuva, que ele vai ser utilizado para alimentação de vasos sanitários e para irrigação, no caso aqui de um telhado verde. Pode passar, próximo, por favor. Então, esse sisteminha que foi mostrado aí é de uma edificação em Governador Valadares, certificada em termos de construção sustentável, certificação LEED Gold, versão 4, e essa casa pode ser visitada, na realidade é uma casa empresa, né? Por isso que eu coloquei comercial e residencial, porque na própria certificação LEED, a edificação tem que ser passível de conversão de algo comercial para algo residencial. E aqui são os dados, né, do modelo da certificação,
e a redução de 74% do consumo de água devido a essas estratégias, né? Além disso, né, eles atuaram em outras questões de eficiência no uso da água, como lavatório a seco, né, mictório a seco. Pode passar, por favor. Aqui são aplicações tanto de reuso quanto, né, no caso aqui de reuso, né, não de aproveitamento de água da chuva, mas são estratégias mais simples que a gente tem encontrado aí, mas também não estão muito bem delineadas, tanto em norma quanto na legislação. A primeira delas é a máquina de lavar, né? Acho que as pessoas mais ambientalmente conectadas fazem esse tipo de estratégia, que é aproveitar a água de lavagem da roupa para lavar calçada, lavar garagem, alguma coisa na residência. Aqui também tem uma estrutura que aproveita a água do lavatório para utilizar na descarga sanitária. Um sisteminha que é mais complicado, mas também pode ser feito para aproveitar a água do chuveiro, né, do banho, para também ser utilizada no sistema sanitário. E aqui uma pia, que foi inclusive objeto de patente no INPI, que tem 2 bojos, né, e um deles é dedicado à lavagem, né, de materiais, de restos de alimentos, e aqui um sistema de filtragem que devolve essa água ao uso, né, nessa mesma pia. Então, você faz uso dos 2 bojos para poder aproveitar essa água. Próximo. Agora, a tecnologia de reuso, né, na parte agrícola. Então, o primeiro projeto aí lá em Pernambuco, a água da cozinha, né, de uma escola, né, do instituto, na realidade, de ensino, sendo reutilizada após, né, tratamento para produção de mudas de umbu. Então, isso é um projeto piloto em 2019. E aqui embaixo, uma estação de tratamento de esgoto, né, de baixo custo, para tratar esgoto e utilizar na irrigação de hortaliças. Então, esse projeto da Embrapa, divulgado este ano, e os resultados mostram a qualidade da água, né, do que essa hortaliça futuramente será comercializada, então mostrou a viabilidade desse tratamento de esgoto e uso em irrigação. Próximo. Aqui, né, a tecnologia de aproveitamento de água de 2 formas. Primeira, né, alimentando aqui reservatórios que podem ser utilizados para o consumo humano com devido tratamento da água, e o projeto Barraginhas, que é um projeto antigo da Embrapa, que você faz escavações planejadas dentro do terreno, né, agrícola, de forma a fazer com que essa água se acumule e percole, realimentando, né, o lençol freático do terreno. E além disso pode evitar também erosões, né, mossorocas e outros processos de degradação do solo também. Avanço. Aqui na indústria, não é reuso, mas aproveitamento de água da chuva. Isso é um resultado da dissertação de mestrado do professor do campus Ipatinga. Na realidade, foi um trabalho desempenhado na Uzi Minas, onde foi projetado e analisado o sistema de coleta de água da chuva para ser utilizado em processo de laminação de chapas de aço. Pode passar, por favor. Então, aqui as perdas, né, que ocorrem no processo, né, essa lâmina, a chapa de aço vem a temperatura muito alta e o processo de laminação demanda o uso de água e essa perda precisa ser reposta, né? Então, a ideia foi repor essa perda d'água através de água da chuva. Aproveita. Próximo. Então, aqui está um dos resultados do estudo, né, que pode levar, né, se tiver tempos com média pluviométrica boa, né, até 80% da demanda anual de água no processo. Em tempos de menor disponibilidade pluviométrica, você tem menos, evidentemente, atendimento a essa demanda. De qualquer forma, é um valor, né, alto em volumes de metros cúbicos de água utilizado, que representa a economia tanto para a empresa quanto para o sistema de abastecimento. Próximo.
Então, no setor público, né, lá no Instituto, nós fizemos um sistema que coleta água do ar-condicionado, né, tanto para irrigação quanto para limpeza. Na Federal, na Alagoas, a gente tem notícia de um sistema que usa, inclusive, a água do ar-condicionado de ônibus, né, algumas empresas também, né, utilizam essa tecnologia, tanto para limpeza de para-brisas quanto alimentação no vaso sanitário e lavatório. E no Instituto nós temos também o sistema de captação de água da chuva, utilizado lá para limpeza e alimentação de mananciais e irrigação. Queremos no futuro utilizar para combate a incêndio. Reuso de água de desmineralizadores, laboratórios de química, né? Então nós fizemos até um protótipo de uma torre de resfriamento, mas vimos que era mais negócio estocar a água utilizada no desmineralizador e reutilizá-la para outro fim, no caso irrigação e limpeza. Próximo. E agora fazendo a ponte aí com sistemas fotovoltaicos, eficiência energética, né? Mais reuso e aproveitamento de água é um tripé interessante aí para a sustentabilidade e as certificações. Então nós temos no Brasil hoje o PBE Edifica, né? A certificação LEED, né, que é internacional, Estados Unidos a origem dela, a Aqua, que é francesa, mas no Brasil já está fazendo a certificação, e a certificação Casa Azul, da Caixa Econômica. Próximo. Então, por fim, né, gostaria de deixar aí o recado da conscientização, né, mudança de culturas e oportunidades, lembrando que a acesso à água é um direito universal e muito básico, ela é essencial nos processos biológicos e manutenção da vida, do meio ambiente e de toda atividade produtiva do homem, né, não tem como se fazer economia sem água. Somos ineficientes, é preciso reconhecer isso, né, e melhorar e gerar um consumo consciente, né. Então, as nossas demandas, como eu disse, são infinitas, mas os recursos, inevitavelmente, são finitos. A mudança de cultura para com a água e outros recursos naturais depende da educação, né, políticas públicas, e principalmente, né, do senso de civilidade de cada um de nós, né, daí o processo de educação, né. E são oportunidades, né, muita tecnologia já está disponível com custo cada vez mais baixo, melhoria da eficiência dos atuais sistemas, né, implica em novas estruturas, e esses novos paradigmas e oportunidades de investimento, né, porque você vai ter que fazer toda uma reestruturação do modelo com que a gente utiliza a água, né, e isso gera oportunidades de novos investimentos, emprego e renda. Ainda há tempo, né, e não podemos ter uma postura meramente corretiva, né, como diria o professor André lá, a questão da sustentabilidade é garantir o futuro das gerações vindouras, né? Próximo. Então, dicas de leitura são materiais aí disponíveis, né, na área industrial, centro de referência aí em reuso da água, na da USP, na agricultura familiar, na questão das edificações sustentáveis, no serviço público. Então, tem muita literatura aí disponível. Próximo. Então, muito obrigado. Recicle, racionalize. E, enfim, deixo aí as referências e muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Valcimar, e eu gostaria que o professor André abrisse a câmera novamente também, para que a gente pudesse agora fazer uma rodada de perguntas, né? Professor Valcimar também. Bom, pelo que eu vi aqui do chat, eu identifiquei duas perguntas, me corrijam por gentileza se eu estiver errada. A primeira pergunta é do Pedro Henrique, do Labsol. Posso utilizar água sanitária no reservatório para tornar a água boa para consumo? Qual seria a quantidade para não prejudicar a saúde? A princípio, sim. Agora, se essa água for para uso humano, aí você precisa de uma análise química e até biológica para você fazer a utilização. Mas, geralmente, você tem a proporção de uma colher, né, de cloro comum, para cada 1.000 litros de água, para você manter essa água, né, boa para utilização, por exemplo, em irrigação, lavagem. Mas isso vai depender se o reservatório conseguiu fazer a filtragem de matéria orgânica, conseguiu
teve a dispensa da primeira água, dos primeiros 1 milímetro a 2 milímetros de chuva. Então, é aí que entra a questão da importância da normatização e da legislação, porque as pessoas estão fazendo isso é bom até certo ponto, mas corre um risco dependendo do uso dessa água. Então, por exemplo, no caso do reuso da água residuária, né, o esgoto, a legislação é importante porque há projetos para fazer isso com vistas à potabilidade e uso do consumo humano. Mas a questão é que você vai ter que criar toda uma rede de distribuição específica para isso. Então, a princípio, você consegue manter a qualidade da água só com a cloração, mas se for para uso humano, aí a análise da água é necessária, conforme a portaria do Ministério da Saúde. Está com o áudio fechado, Fernanda. Obrigada, André. Eu estava dizendo que o Pedro acabou de complementar a pergunta, mas ele mesmo colocou entendi, porque você tinha dito que deveria ser feita a análise, né, da água, não é apenas adicionar o cloro ou a água sanitária. E aí a Silvia, ela faz a seguinte pergunta: como fica o sistema de aproveitamento de águas de chuva em meses que não chove? Caso de Valadares, né, Valcimar, que não chove nunca, adianta, eu sempre falei isso, quando eu estava construindo aqui minha casa, eu queria ter um sistema de aproveitamento de água da chuva. Aí, por fim, eu falei assim, bom, vai ficar, coitado, mais seco do que tudo, porque Valadares não chove, como é que... Tem Valadares um sistema... É recomendável isso? Eu tenho, na verdade, na residência dos meus pais. Hoje eu estou morando em Belo Horizonte, né? Mas nós fizemos. A dimensão foi de 10 mil metros cúbicos. Aliás, 10 metros cúbicos, né? E nós fizemos o sistema de descarte, uma pré-filtragem, e é utilizado basicamente para irrigar a horta. Então, quando chegam os meses chuvosos, você tem que dispensar água. Você não consegue acumular toda. Só que você também não pode, você tem métodos para calcular o tamanho desse reservatório, tem vários métodos, método alemão, método inglês, e você calcula, baseado com o índice pluviométrico da região onde você vive, para aproveitar o máximo. Mas é igual eu estou te falando, dependendo do histórico de chuvas, você dispensa a água numa época e não recebe nada em outra. Mas é vantajoso, a conta de água sofreu um decréscimo substancial, e não só pelo valor monetário, né? Porque você pega uma água tratada, cara, por sinal. Em Valadares nós temos um sistema de abastecimento com perdas da ordem de 46%, de 37% a 46%. Então, quer dizer, você retira a água do manancial que já está sofrido, né, como é o Rio Doce, trata com insumos químicos e energia elétrica, bombeia, né, outra demanda de energia, perde essa água no meio do caminho e quando chega você vai usar ela, por exemplo, para um uso não tão nobre, que é irrigar uma horta. Então foi feito nesse sentido. Mas compensa sim, né? E mesmo que nós não estejamos num semiárido, como eu coloquei lá no slide, vale a pena isso lentamente, se tiver cada vez mais construções sustentáveis, lentamente você vai diminuindo a demanda para esse uso não nobre, pelo menos, entende? Agora, há situações em que, né, como eu disse, você vai fazer uso dessa água da chuva para consumo. Aí que você precisa tomar cuidado, que aí a qualidade da água tem que ser melhor, né? Não só o cloro, ferver essa água, passar pelo processo de filtragem. Ok. Bom, parece que não temos novas perguntas, então vou aproveitar e fazer as minhas. Juliano acabou de colocar uma. Qual a dificuldade de se implantar políticas de preservação e conservação dos recursos hídricos no país? Estamos num processo agora de seca, né? Medonho, por sinal. Sim. Eu vou falar aqui, mas de forma limitada, né? Que eu sou especialista nessa política. Mas até onde eu acompanho, tanto na questão do uso energético da água, né, nós estamos agora em vias de um possível racionamento de energia, porque nós estamos com uma seca histórica, os reservatórios, né, a capacidade armazenada está muito baixa.
Mas, de uma maneira geral, o Brasil tem algumas legislações bastante interessantes em modelo. Mas, igual, por exemplo, a política de saneamento, ela ainda não foi implantada. Então, por exemplo, Valadares está construindo aí a sua estação de tratamento de esgoto, tardiamente, né, pelo porte da cidade que é. Porque os municípios menores, infelizmente, não têm alavancagem financeira tão simples, né, para fazer isso. Mas, de uma maneira geral, nós estamos, mais uma vez, né, com legislações até bonitas, mas com a implantação ruim, né? A política de resíduos sólidos que o diga também, nesse caso, né? Então, a gente vai empurrando a coisa com a barriga até ver a necessidade de fazer algo corretivo, né? E não preventivo. E como o Brasil, comparativamente a outras partes do mundo, tem água ainda disponível, a gente vai pagando o preço. Um exemplo é o próprio desastre, né, da Samarco. Valadares e região já discutia a recuperação do Rio Doce, porque já se sabia dessa problemática hídrica na bacia, e veio o desastre que aí acabou de piorar mesmo a situação do rio, e hoje nós temos aí um processo, vamos dizer assim, de recuperação por via de reparação de danos, né? Mas o alerta a respeito dos recursos hídricos continua, tanto para uso humano, agricultura e também geração de energia. No caso de Valadares, a gente tem uma situação caótica, né? Porque a água que a gente consome hoje, por mais que a gente tenha laudos que são superficiais, né? Que são apenas, não pega o leito do rio, a gente entende que a água seja contaminada. Tem outros laudos, né? Que apontaram isso no início. Eu não costumo chamar de desastre, viu, Valcimar? Para mim é um crime ambiental da pior espécie, né? Porque a gente fica sem água, ficamos aqui esse tempo todo sem água. Quando a água é fornecida, é água contaminada, né? E eu como advogada, se o sujeito pesca na Piracema, ele é punido, né? Você imagina todo o leito do rio sendo morto, né? Os peixes asfixiando, né? E a gente vê essa tragédia acontecer em decorrência de uma ação, né? Muito facilmente identificável, né? De uma empresa e de pessoas que gerem essa empresa, obviamente, né? Uma tragédia anunciada. Bom, os valores tem mais perguntas aqui agora, Juliano. Os valores da implantação da energia solar são acessíveis às classes carentes? Para o professor André. E Iago está perguntando, professor André, qual a projeção de instalação de sistemas de energia fotovoltaica para os próximos anos e quais os impactos positivos e negativos que podem ocorrer? Bom, a parte de energia solar fotovoltaica, se eu for olhar como investimento inicial, é muito caro. Então, assim, vamos pegar como comparação um painel solar fotovoltaico hoje em torno de 500 watts. O preço dele é um preço de um televisor 32 polegadas que você vai colocar no teto da sua casa. Então, assim, é muito caro o investimento inicial. Então, a gente está falando de um investimento que vai se recuperar ao longo do tempo. Então, assim, o que para pessoas carentes, a gente observou que o governo estava investindo para a parte solar fotovoltaico para residências carentes. Só que não deu muito certo, porque o pessoal estava recolhendo esse equipamento e vendendo. Então, ainda se tem na parte do solar térmico. O solar térmico ele tem um menor valor. Então, acaba que você faz isso daí. Mas existem outras maneiras de fazer, que seria você construir em outro local para ser consumido esse recurso. A parte ruim é que você não vai aproveitar o telhado da própria edificação para construir ali.
Então, existe esse problema, pessoas carentes têm dificuldades em implantar isso daí. Não é qualquer lugar que, digamos assim, também você vá conseguir implantar. Então, se você pensa, olha, eu vou colocar ali na minha... Eu tenho um sítio, vou colocar no meu sítio. Aí eu preciso estudar o local onde eu quero implantar para ver se tem construções, se vai ter sombreamento, qual a face que está orientado, isso daí, isso tudo por quê? Porque eu preciso de um retorno do investimento que seja rápido. Esse é o grande problema do solar fotovoltaico. Eu preciso fazer um investimento que não é barato. A parte boa é esse retorno financeiro. Eu desconheço algum que dê retorno financeiro tão rápido. Então, a energia solar dá um retorno financeiro muito rápido. E aí eu até aproveito esse momento para perguntar ao Valcimar se ele tem ideia de retorno financeiro com esse reuso da água, que é outro investimento legal que, quando você está construindo, fazer esse tipo de investimento para obter ali, digamos assim, um benefício econômico ao longo do tempo, né? Professor, antes do senhor responder a segunda pergunta, eu queria até comentar o seguinte. Quando eu instalei aqui na minha casa, eu vi que era muito caro na época, era 25 mil reais, né? E eu decidi pegar um empréstimo para fazer. Porque eu queria ver se, de fato, também eu conseguia pagar o empréstimo que era o desafio, né? Pagar o empréstimo com a taxa baixa, lógico, e não mexer no capital que eu tinha, e aí verificar se funcionava ou não. E o que eu percebi? Com um ano, fala-se em 2 anos e meio, eu vi o senhor falando também, né? Mas com um ano eu já tinha pagado o meu investimento. Por quê? Quanto maior for o seu gasto energético, né? E aqui em Valadares a gente usa muito ar-condicionado, mas muito mesmo, não tem jeito de sobreviver, eu acho, quem é de outra região, né? Que é o meu caso, de uma região mais fria. E eu percebi, assim, o pior é que a gente começa a comprar mais coisa, né? Que aí, depois que eu implantei, eu comprei mais 2 ar-condicionados, porque eu achei que estava bom demais. E comprei mais 5 placas. Então, eu tinha feito com 8, que era o básico. Fiquei muito satisfeita mesmo. E depois comprei mais 5. Hoje eu acho que eu quero trocar o inversor. Eu já estou quase entrando na faculdade de engenharia elétrica, porque é um sistema muito interessante. Agora, essa colocação que o senhor fez, né, sobre os cabos, o sistema ser vendido, eu nunca tinha pensado nisso. Temos esse problema, inclusive, com relação a determinados materiais, cobre, por exemplo, né, que tem um preço de mercado elevado. E essa situação das fazendas, né, de produção de energia elétrica seria interessante, embora perca-se de fato, né, o telhado. E aí, aproveitando, já que o senhor fez essa pergunta para o Valcimar, aqui em casa também tem reuso. E o reuso não é o reuso, como tem, por exemplo, o professor Luciano Camerino, em Juiz de Fora, que é professor da UFJF também, porque eu não achei um engenheiro que topasse pensar o mecanismo. Nós temos esse problema, né? Hoje, aqui em Valadares, que eu conheço, tem muita empresa de energia fotovoltaica, inclusive de gente que não é de engenharia elétrica, o que eu acho estranho. Tem advogado vendendo pacote, você tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Se a pessoa está habilitada ou não para fazer. Mas eu fiz o mais simples, Valcimar, que foi o da caixa d'água, né? Que é utilizada captando a água da máquina de lavar roupa. E aí, o mais impressionante é que o retorno é excelente, é mais do que o da fotovoltaica. A minha conta foi para R$30, mas o impacto maior foi de sabão em pó. Então, aquele sabão em pó que vai para a máquina, toda a área externa da minha casa reutiliza ele. Então, eu tive uma economia interessantíssima com relação a isso, né? O detergente que é usado junto com a água, sem usar a água potável para lavar a área externa. A gente só não acostuma muito com o cheiro que dá quando passa de um dia para o outro, né? Mas é na primeira lavada, já na primeira descarga da mangueira, né? É um motor aqui de casa, é um motor simples, pronto, super operacional. Então, assim, vale muito a pena. Esses 2 sistemas, eu acho que se a gente atinge o público carente, como o senhor falou, eles têm uma economia significativa
na conta de água e na conta de luz e também outros insumos, né? Material de limpeza, por exemplo, quem usa água sanitária e tal, não é meu caso. Mas a gente não consegue acessar essas classes às vezes. E foi muito interessante quando o senhor citou o boiler. A minha pergunta também era sobre isso. Casa Popular institucionalizou-se usar boiler. Por que não se institucionaliza o reuso da água e também a fotovoltaica? O senhor acabou de me dar um motivo, né? Esse da mudança. Mas fique à vontade para responder a segunda pergunta. Eu só queria aproveitar o momento para dar essa, enfim, falar sobre o meu testemunho sobre o uso. Não, muito interessante, muito rico ele. Depois eu gostaria de fotos para ver esse sistema aí que sempre enriquece a gente, as pessoas que já possuem um sistema, né? Em relação ao questionamento do Iago, a projeção de instalações de sistemas de energia solar fotovoltaica para os próximos anos, as perspectivas são positivas, ainda mais que agora a gente tem o governo norte-americano falando que vai financiar a energia limpa. Então, a gente espera que com a mudança de governo no próximo ano, a gente consiga melhorar essa questão aí das energias renováveis, porque isso não é uma coisa, digamos assim, um modismo, não se encaixa como algo que vem em contraposição às energias fósseis. Então, assim, é o caminho próprio da sustentabilidade, né? Já que a gente está tão falando de sustentabilidade, a grande preocupação é essa. Olha, a gente precisa ter um planeta para os nossos filhos. Então, se eu for pensar nisso daí, eu tenho. E aí a pergunta, eu acho que a parte mais interessante é a parte dos impactos negativos. Sempre existem impactos negativos, mesmo quando eu considero energia renovável. Então, não é livre de impacto negativo. A solar fotovoltaica, se eu começar a instalar ela, digamos assim, em larga escala, eu começo a ter um problema na minha rede elétrica de distribuição. O que é a ideia principal? Bom, eu vou instalar o meu sistema solar fotovoltaico, vou deixar a minha distribuidora de energia, vai consumir menos energia do sistema de transmissão, vai adiar o investimento em linhas novas. Tudo perfeito, né? Só que em determinados locais, dependendo da potência que você instala, você deixa a sua rede instável. E outra coisa, é uma energia intermitente. Então, passou uma nuvem em cima, bom, diminui a quantidade de energia produzida. Então, a curva de energia da solar fotovoltaica, ela faz algo que é assim, como se fosse uma parábola ao longo do dia. Então, é uma energia que é uma energia intermitente, ela precisa ser associada a uma fonte firme. Então, a gente tem países, por exemplo, a Dinamarca, que investiram demais em solar fotovoltaica e eólica, que eles começaram a ter problemas lá de segurança energética por causa da instabilidade causada pela energia intermitente. Então, eu sempre preciso associar essas fontes de energia a uma fonte firme de energia. E isso, mesmo desconectado da rede elétrica. Por quê? Porque não coincide o horário, muitas vezes, do uso com o horário da geração. Então, eu tenho no sistema isolado, eu tenho o quê? Ao invés de mandar energia para a rede elétrica, eu tenho que acumular ela numa bateria. A minha fonte firme de energia é a bateria. Bom, e a bateria ela é um problema. Então, a bateria, digamos assim, a gente tem a bateria ali, existe uma infinidade hoje de tecnologias de bateria, e assim, é um investimento muito melhor do que o sistema conectado à rede quando eu não tenho a rede elétrica. Então, se eu for pensar em utilizar, se eu tiver uma residência e estou pensando, olha, lá onde que eu tenho, lá não tem energia elétrica.
eu tenho que usar um motor gerador diesel. Bom, você vai economizar no custo do diesel, no custo do transporte do diesel se eu investir no solar fotovoltaico. Então, acaba que o retorno financeiro ocorre muito mais rápido nesse tipo de investimento. Em relação a... Tem uma parte que é muito legal, E que é a na parte de poluição, né? Porque o irrigação diesel também. é campeão em poluição, né? Oi? E na poluição, porque o diesel, né? O motor a diesel é campeão em poluição, né? O motor a diesel é um motor muito complicado, mas assim, hoje a gente tem o biodiesel, né? E aí o biodiesel é algo fantástico, mas é a mesma coisa do etanol. Você começa a competir alimento com produção de energia. Então, assim, todos têm impacto. Não existe ser humano que não produza impacto. O grande desafio é tornar isso adequado, compatível, né, com a nossa existência. É isso. Bom, então a outra pergunta aqui do Iago. Hoje em dia estamos vivendo um momento de alta demanda para uma oferta que ainda está em crescimento. O senhor imagina que ainda seja necessário maiores investimentos de capitais externos ou de incentivos fiscais mais atrativos para aquecer o mercado e deixar uma maior competitividade, poder ser acessível às classes que hoje ainda ficam distantes desse serviço? Bom, a gente sempre tem aqueles períodos que a energia solar fotovoltaica ela parece ser a grande solução de todos os problemas, principalmente nas crises hídricas. Então, quando você não tem o problema da crise hídrica, a energia solar fotovoltaica começa a virar um patinho feio. Aí ela começa a falar, olha, eu estou investindo muito dinheiro para dar benefícios para as pessoas. Então, digamos assim, olha, benefícios fiscais, eles são importantes, mas eles são importantes por um determinado período de tempo. Então, a nova legislação ela já traz isso daí, que é esses benefícios fiscais, eles valerem por um determinado período de tempo. E a alegação da ANEEL sobre o porquê de remover os benefícios fiscais é porque quem está investindo em solar fotovoltaico são pessoas com um grande volume de recursos financeiros. Então, você acaba privilegiando essas pessoas. Então, se torna um sistema oneroso para as pessoas de mais baixa renda. Então, a classe média acaba bancando o cara que tem muito dinheiro. Então, assim, você tem que pesar isso daí, porque senão você está fazendo uma transferência de renda reversa nisso daí. O benefício fiscal ele é importantíssimo para coisa decolar, para iniciar o processo, startar, para até aquele retorno financeiro se consolidar. Mas nota que hoje, o que já acontece nos Estados Unidos? Hoje você já compra o seu painel solar fotovoltaico, o inversor e a bateria. Então, a bateria já faz parte do pacote lá, porque esse nosso sistema de compensação ele é muito importante, porque eu uso a minha rede elétrica como se fosse uma bateria, e aí eu preciso ter um sistema que eu, digamos assim, eu amortize. Então, o que vai acontecer é, na hora que começar a deixar de ser interessante eu jogar a energia elétrica para a minha rede elétrica, eu vou começar a comprar a bateria. E aí pode ser que o retorno financeiro não seja mais 6 anos ou 8 anos, ele vai virar 10 anos, 12 anos. Mas a gente está falando de um sistema que tem uma vida útil aí em torno de 20, 25 anos. Isso por baixo. Porque é o seguinte, ele vai cair um pouco, decrescer a produção, mas o inversor, em torno de 15 a 20 anos, o que você faz? Você dá uma manutenção nele.
manda dar uma manutenção nele, que ele vai durar mais 15, 20 anos. O grande problema lá do inversor é o capacitor eletrolítico que tem lá dentro do inversor. Você dá uma manutenção nele, manda substituir isso daí, você tem um sistema para mais 15 anos ali. O meu queimou esse ano, inclusive. E não tinha nem 15 anos, né? Não, 7 anos de uso. Mas o senhor falou aí sobre, aliás, o Iago, né? E o senhor comentou sobre os incentivos fiscais, talvez não só na produção, né, professor André, mas também eu peguei a minha conta de luz aqui e venho cobrando o ICMS, o PIS/PASEP, né? E aí, como é que a gente faz? Pô, numa conta de R$ 161, 38 foi de ICMS, por causa da rede, né? Porque você injeta na rede e volta para você. Então, aí a bateria também resolveria, porque eu, como advogada, iria acionar o Estado e falar assim, olha, eu não estou mais usando a rede, né? E aí seria uma coisa em cadeia também, se a gente tivesse jurisprudência sobre isso. Só que a rede está Mas você tem que pagar, né, a taxa de disponibilidade, né? Exatamente. Igual a água, você pode não consumir a água da rua, mas você paga a taxa de disponibilidade. Exatamente. E tem uma questão também que o senhor tocou, tem mais perguntas aqui. Nós estamos com o tempo quase esgotado e hoje a mesa está assim, bem interessante. A Brenda falou: o sistema fotovoltaico consegue suprir a demanda de energia à noite, quando as pessoas acabam consumindo mais? É o caso do ar-condicionado, por exemplo, né, que fica ligado a noite inteira. E há uma diferença muito grande da produção de energia entre as estações do ano. Vou emendar com a segunda pergunta do Silvânio. Qual seria mais viável economicamente para o governo? Financiamento do sistema fotovoltaico nos prédios públicos e nas residências ou construções hidrelétricas? Bom, em relação à pergunta do Silvano, só fazendo um estudo para verificar isso daí. Hoje, usina hidrelétrica, construção hidrelétrica, você tem dificuldade de captação de recursos para construir, por causa dos impactos ambientais que ela produz. Então, assim, e hoje, onde que eu consigo construir grandes usinas hidrelétricas? Lá na região norte. Então, além de eu alagar uma área imensa, aquilo lá produz CO2, uma grande quantidade de CO2, não é ambientalmente amigável. Então, hoje, diria que certamente seria fotovoltaico. O que vai se investir é fotovoltaico, apesar de estar fazendo uma besteira imensa com a privatização da Eletrobras, que ali prevê investimento em térmica a carvão. Eu preciso das térmicas a carvão, sim. Eu já falei, eu preciso da fonte firme. As térmicas a carvão, elas são importantes. Não quero demonizar elas, não. Mas, assim, o que estão fazendo é algo absurdo, o que fizeram ali. E quanto à parte de suprir a demanda à noite, só se eu tiver bateria. Então, assim, não adianta eu colocar lá digamos assim, eu coloco uma lâmpada lá e para iluminar o próprio painel solar fotovoltaico para gerar energia. Não vai dar certo. Por quê? Porque o meu sistema não existe moto perpétuo. Então, assim, eu nunca vou conseguir fazer esse aproveitamento. Se eu quero ter a energia disponível durante o período da noite, ou eu faço a partir do sistema de compensação, ou eu utilizo baterias eletroquímicas. Existem outras opções que eu posso bombear, por exemplo, se eu tiver um local que eu tenho um desnível grande de água, eu bombeio a água para cima, depois uso como se fosse uma PCH para gerar essa energia durante a noite. Existem opções. Nota, é um reservatório de energia. O que eu preciso é ter um reservatório dessa energia aí. E aí, eu sei que nosso tempo está estourado, mas eu queria pedir a paciência de vocês, porque como o programa Ambientes é quem promove o Senesd, né, nós ficamos sempre muito preocupados com os atendidos. Então, esse vídeo fica gravado, fica disponível também, né, muito importante que não seja apenas momentâneo. E aí eu queria fazer algumas perguntas, 3 apenas. Como é que está o sistema de financiamento hoje? Eu sei que as cooperativas de crédito, por exemplo, têm financiado. A Caixa Econômica
eu descobri só posteriormente que, no caso, por exemplo, de servidor público federal, né, não sei se o Valcimar teve essa experiência, ou o próprio professor André, junto com o financiamento habitacional, já vem também a possibilidade da inserção da energia fotovoltaica, né? Mas eu acho que isso é recente, porque eu não sabia disso antes. Queria saber como é que se encontra esse sistema, se o senhor tem visto alguma modificação, e se no caso da zona rural, que a gente sabe que aí é subsidiada, né, a energia, eu não sei qual é o parâmetro, quanto mais barato é, né, em termos de custo para o agricultor. É interessante também ter energia fotovoltaica, ou o senhor acha que não? Como é que fica isso entre a zona rural e a zona urbana? E, Valcimar, já vou deixar também, por favor, as perguntas com relação à sua apresentação. Será que a gente tem, nos sistemas de reuso hoje, né, domiciliar, eles são mais utilizados, ou você vê assim que não houve uma expansão? Como o professor André mesmo disse, tem os modismos, né? E a gente às vezes ouve tal, como economizar água, depois isso some do noticiário. E será que era interessante incorporar esse sistema de reuso nas políticas públicas de habitação e de agricultura? Assim, como é que você vê isso? Eu começo? Então vamos lá. Sistema de financiamento, eu desconheço. A gente sabe que existem linhas de financiamento, mas ainda não foi parte de uma pesquisa e é um excelente tópico para a gente levantar dentro lá do nosso curso. Quanto à energia em locais rurais. Bom, se eu tenho uma rede elétrica que ela está conectada ali, eu tenho que olhar ali o quanto que eu estou pagando de energia elétrica. Não necessariamente é um bom investimento. Por quê? Porque depende exatamente do quanto que é a minha tarifa. Então, sempre eu vou precisar dessa etapa de análise do investimento econômico. Às vezes não vai ser um bom investimento, vai ser um excelente investimento. Porque eu vou poder fornecer essa energia, inclusive, para os vizinhos. Eu vou resolver o problema, inclusive, da concessionária local. Então, assim, novamente, são estudos de caso. Então, cada caso você tem que fazer um estudo, levantar, ver o perfil do cliente, ver o local onde que ele está inserido. Então, se você pega um local, Governador Valadares, que tem uma oferta de sol que é absurda, então, assim, vai ser muito mais vantajoso do que produzir aqui em Juiz de Fora. O problema é a temperatura. A temperatura é um problema que ela baixa a produtividade do painel solar. Mas a radiação solar, ela compensa? Muito provavelmente sim, porque o fator mais determinante para a produção de energia solar fotovoltaica é a radiação solar. Então, novamente, cada estudo de caso vai mostrar para você o quanto que isso vai produzir de impacto, de benefício, porque às vezes não basta só você colocar o painel no telhado, você precisa reforçar o seu telhado. Porque hoje você vê muitos telhados que caíram, aí você vê aquelas coisas bizarras lá, que você fica assim, pelo amor de Deus, ele perdeu todo o investimento aqui, porque não reforçou o telhado. Então, as coisas começam a ficar muito caras quando você começa a pensar que você precisa não só dos painéis, da conexão e tudo mais. Então, é basicamente isso. E obrigado aí, Fernanda, novamente, e grande abraço aí. Até mais. Fernanda, professor André, vou tentar responder tudo de uma vez só. De fato, Fernanda, tem a questão do modismo, quando o professor André falou, igual, por exemplo, quando a gente passou essa crise, né, do crime ambiental lá da Samar, aí todo mundo ficou um tempo assim, economizando água, aquela coisa toda, e logo depois, hoje está lavando calçada com água potável, tá nem aí. Então, eu acho que o efeito positivo é que eventos como esse, né, conscientização, conhecimento disseminado, tem gerado
avanços nessa questão. E a própria disponibilidade de equipamentos. Então, hoje, se você quiser fazer tratamento de esgoto na propriedade rural, você já tem uma estação de tratamento completamente pronta, compacta, para colocar. E é um preço, como se diz, não barato, nada é barato no Brasil, né, mas assim, razoável, passível de ser executado. Além disso, disponibilidade de tecnologias por empresas como a Embrapa, né, por cartilhas técnicas de orientação. O que eu fiz na casa dos meus pais foi baseado nisso. Né? Então, fui lá, executei. Aí, respondendo ao professor André sobre a questão do retorno, aí realmente depende de cada caso. Lá a gente tinha um declive no terreno e um L, vamos dizer assim, já pronto. A gente fez em estrutura de concreto armado e fizemos uma área de churrasco por cima. Então, a gente fica em cima da água lá e ganhamos uma área e o reservatório fica ali, por gravidade ele alimenta o sistema de irrigação da horta. E na cozinha nós fizemos uma pia de 2 bojos, que um dos bojos só para resto de alimentos, e a gente fez sistemas com bananeira, né, e plantas que fazem a filtragem, então a gente já joga direto na horta. Então tem várias opções. Agora é igual o menino perguntou, né? Ah, é só colocar um cloro? Isso depende muito. Então lá a gente está fazendo uso que não é para consumo humano, justamente para não ter essa necessidade. Mas se for utilizar, tem equipamentos disponíveis, inclusive para condomínios, né, porte maior, mas vai demandar a contratação de um técnico em química, né, que vai fazer a análise da água, aquela coisa toda. E eu espero que isso vire uma disseminação maior. E para isso vem a questão da política pública. Igual alguns estados, né, em alguns municípios, a questão do aproveitamento da água da chuva já é lei. É inclusive uma coisa que eu vi algum vereador em Valadares começar a comentar sobre isso aí. Porque você vai ter desconto no IPTU. Né? No caso de São Paulo, é relativo à questão do próprio consumo de água. A Sabesp está passando lá uma crise com Cantareira de novo. E a questão também dos mini piscinões, né? Então, você imagina se toda residência tivesse capacidade de armazenar boa parte dos picos de chuva, na época de chuvas numa cidade igual São Paulo, né, e minimizaria o efeito de permeabilização do solo. Agora, não pode ser uma coisa indiscriminada. Então, eu fui atrás, né, de conhecimento, e a gente, por exemplo, prédio público agora, você não brota um prédio público sem a questão da eficiência energética e sem a questão do uso da água, felizmente, mas isso tem que chegar à população geral. E sobre o financiamento, realmente, eu lembro que quando começou lá a liberação de acesso à rede, a portaria normativa, eu fui no Banco do Brasil, fui nos bancos todos e ninguém dava nem notícias. Era mais fácil você financiar um carro em 90 meses do que tentar fazer um negócio desse aí. Então, infelizmente, veio tardiamente, mas veio. Então, espero que daqui a 10 anos nós demos um salto aí de energias renováveis, de sustentabilidade em todos os setores. E engraçado porque valoriza o imóvel, né, gente? É impressionante, assim, quando você chega Sim, numa casa, a casa... certificação, você falando do modismo aí, para quem tem dinheiro, você tem que pagar para a estrutura de colocar e certificar, que aí é marketing, né? Aí Mas, assim, eu falo na disciplina de recursos energéticos, olha, não precisa ter certificação, mas que você siga a parte técnica, normativa, para você ter uma edificação que poupe o seu bolso e poupe o meio ambiente. Né? O negócio não é brincadeira. Só que no Brasil é o seguinte, né? A cultura da correção, a prevenção ainda não é muito disseminada. Né? Então a gente tem que esperar a crise se estabelecer de forma grave para poder fazer as coisas. Né? Agora, tem muitas, para a gente encerrar, só um comentário, tem muitas empresas hoje, Valcimar, que não pegam a estrutura, e é interessante, né? Você, ao invés de fazer uma reforma na sua casa, ou quando estiver construindo, não, você compra é um suporte, ele é maleável, né? E tem de diversos tamanhos, e super funcional também. Estou falando desse sistema básico aí da máquina de lavar roupa, né? Mas ele pega ali, não sei, umas 5 máquinas de lavar roupa, né? Então ele faz um armazenamento tão interessante quanto da caixa d'água. Bom, nós temos que encerrar. E eu queria agradecer de novo, professor André, professor Valcimar, foi muito interessante as informações que vocês trouxeram.
Nós vamos, inclusive, encerrar também a gravação agora para que o sistema da Rede CAF comece a baixar o vídeo, que é um sistema diferente do Google, né? E aí nós vamos entrar de novo, peço ao pessoal que estiver nos assistindo que peça a entrada novamente para a próxima mesa, os nossos convidados já estão aqui presentes. Muito obrigada, professores. Um abraço para vocês. Obrigado. Obrigado, professor André, professora Fernanda.